Olá, eu sou o professor William Cavalcante e você está no canal Filósofo. Hoje nós vamos nos debruçar sobre a Revolução Cubana, né? Que foi e continua ainda sendo um grande momento para o continente americano. Porque o contraste da Revolução Cubana acontece em um momento muito inflamado das relações mundiais, que era o período da Guerra Fria, onde os Estados Unidos e a União Soviética rivalizaram a economia política do mundo para saber quem era mais poderoso economicamente, quem tinha mais poderio bélico e qual era a ideologia que mais se destacava frente às relações mundiais. E Cuba, a menos de 150 quilômetros de distância dos Estados Unidos, acabou contrariando o interesse dos seus vizinhos e realizou a Revolução Socialista, bem ali no quintal dos Estados Unidos. O poderoso país, líder do bloco capitalista, viu aquele acontecimento como uma afronta e temia que todos os outros países latino-americanos também pudessem seguir o mesmo caminho de Cuba. Cuba era um país aliado aos Estados Unidos desde o século XIX. A ilha era o terceiro país com maior importância econômica para os Estados Unidos. A elite estadunidense via a ilha como o quê? Como um paraíso de realização de festas, lazer, jogos e prostituição. Um dos presidentes cubanos queria até mesmo tratar aquele país como um país de turismo sexual. Após a Venezuela e Brasil, Cuba era a economia com maior comércio com os Estados Unidos. O país, naquele momento, tinha a sua essência econômica na agricultura e se baseava principalmente na produção do açúcar, sendo que 90% de todo o açúcar exportado ia para os Estados Unidos. E de toda essa produção de açúcar, 40% era controlada pelos próprios estadunidenses, que controlavam ainda 50% das linhas de ferro e 90% dos serviços elétricos e telefônicos daquele país. Então, essa dependência gerava um alinhamento automático de todos os líderes cubanos ao gigante americano, ou seja, gigante do norte. E qualquer político que ousasse governar Cuba sem se curvar à política imperialista dos Estados Unidos acabava sofrendo um golpe de Estado e era imediatamente substituído por mais um simpático aos interesses econômicos dos Estados Unidos da América. Então, você percebe principalmente que cada vez mais a dependência dos países subdesenvolvidos e próximos aos Estados Unidos era inerente. E aí o que acontecia? Uma vez que foi compreendida a dependência cubana à economia norte-americana, foi necessário compreender toda uma estrutura de poderio econômico, social e ideológico que os Estados Unidos exercia naquele país. Aí aparece principalmente uma figura interessante, que é a figura de Fulgêncio Batista. Batista, ele tornou-se uma figura pública e poderosa em Cuba após o golpe de Estado, né? Ele deu um golpe de Estado que historicamente chama-se de Revolta dos Sargentos, que aconteceu em 1933, que retirou do poder o então presidente Gerardo Machado, né? Gerardo Machado. E após controlar presidentes fantoches por 7 anos,
ele acaba se tornando presidente de Cuba. Ele governou com o apoio do exército, atendendo os interesses dos donos de indústria e de engenho. Perseguiu, prendeu e assassinou opositores políticos. Apesar do descontentamento, o povo não teve reação, pois não estavam mobilizados, não tinham uma organização própria, não tinham um poderio bélico para enfrentar Batista e tampouco o seu aliado, que era os Estados Unidos. Além de fechar partidos políticos, sindicatos de trabalhadores e censurar a imprensa. Gerardo anulou ainda a Constituição republicana no país. O povo viu tudo o que ocorria no país com desconfiança, pois Batista já havia governado o país. Ainda não se tinha compreendido essa questão de esquerda ou de direita. Somente a estrutura de um povo para a tentativa de uma libertação social e nacional. E diante dessa perplexidade e inércia do povo cubano, surge então a figura de Fidel Castro. Fidel Castro, um advogado cubano que usava a lei ao seu favor. Cuba e a Revolução Cubana! No período da faculdade de Direito, Fidel Castro se aproximava do movimento estudantil, que tinha bastante influência dos pensamentos marxistas e leninistas, além da influência de José Martins, que foi um grande líder nacionalista e político cubano. Tanto Karl Marx quanto Vladimir Lenin apregoavam a luta pelo fim do capitalismo e a sua substituição por um sistema político-econômico socialista. E foi através dessas bases que Fidel Castro começou a idealizar a sua proposta política. Com essas atitudes, ele foi conseguindo notoriedade, né? E com isso começava a denunciar e bater de frente com o ditador. Um desses exemplos é que o Fidel Castro denunciou o ditador por violar o Código de Defesa Social de Cuba e com isso passou a pedir a prisão do ditador. Evidentemente que o Tribunal de Havana arquivou o pedido e nada foi feito. No entanto, Fidel se destaca principalmente por causa da coragem de bater de frente com aquele que era cruel com seus opositores. Historicamente, Cuba foi um país violentado pela expoliação econômica dos Estados Unidos, com agudos problemas sociais e diante de uma ditadura elitista, via a pobreza e desigualdade social aumentando a cada dia que se passava. O agravamento das questões sociais foi um fator decisivo que levou Fidel à luta armada, uma vez que o uso da lei não foi suficiente, pois Fulgêncio manipulava todo o poder judiciário e colocava ele ao seu favor. Trabalhadores urbanos, estudantes, começaram a seguir as ideias de Fidel Castro. Iniciava em Cuba a luta armada pela queda de Fulgêncio Batista, lideradas pelos irmãos Castro, Fidel e Raul. Em 1953, os irmãos Castro e mais 125 pessoas tentaram invadir e roubar as armas e munições do quartel de Moncada. Foram capturados e dos 125, 61 foram mortos, executados. Além dos 8 que morreram durante a operação, os demais foram presos. Fidel acreditava que após a tomada do quartel, o povo ficaria otimista com a luta armada e se uniria aos revolucionários. Apesar do ataque ao quartel de Moncada ter fracassado, ele ainda seria importante em Cuba, pois 5 anos após o ataque, os sobreviventes iriam ao julgamento coletivo. Fidel, como um bom advogado, organizou a defesa dos acusados. Fidel, além de advogado, era um bom orador. Ele articulou a sua defesa e dos seus companheiros.
para que o espetáculo midiático que fosse usado como propaganda pudesse impulsionar cada vez mais o seu movimento. A defesa se tornou um grande ato de defesa de seu grupo e um ataque ao governo de Batista. A defesa se inicia com a famosa frase de Fidel: "A história me absolverá". Habilmente, o discurso de Fidel no tribunal acusa Batista e defende o exército. Fidel estava tentando, naquele momento, alcançar a simpatia daqueles que posteriormente poderiam ajudar. O tribunal acabou condenando Fidel e os seus companheiros a 26 anos de prisão. Mas o discurso de Fidel Castro foi espalhado por toda Cuba e o povo sustentou suas palavras e exigiu a anistia de Fidel Castro e os demais. Dos 26, permaneceu apenas 2 anos na prisão. Uma grande pressão política começou a forçar a ditadura de Batista para que Fidel Castro fosse anistiado de seus crimes. E não só ele, mas todos os membros do movimento do dia 26 de julho de 1953, no quartel de Moncada. Fidel Castro aproveitou o período de liberdade para continuar suas denúncias ao governo de Batista. Entretanto, como medo de ser assassinado, se autoexilou na Cidade do México.